Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. E ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Olhem, não se assustem, porque é crucial que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso foram palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 6. Essas foram palavras ditas pelo governador de nosso lar aos cidadãos. Olá, meu irmão, tudo bem? Vimos no encontro anterior que a postura religiosa evangelizada será fundamental diante dos desafios que virão durante a transição planetária. Nas culminâncias desse processo, e será uma postura fundamental, não apenas para os enfrentamentos que nos aguardam, mas também para a seleção que nos dividirá, mais uma vez, entre espíritos herdeiros da Terra, daqueles que serão degradados a outro mundo em estado primitivo. E vimos algumas cenas que acontecem em ambientes caóticos de cataclismos, guerras, sofrimento em massa. Qual o preparo espiritual da civilização? Parece grande, mas da boca para fora. Ainda permanecemos ignorantes sobre as verdades eternas. Religião é apenas um hobby para a maioria. O Espiritismo nos desvenda que somos imortais, temos um passado distante e um caminho futuro em direção ao Criador, que podemos estabelecer comunicação com as almas que já se foram antes de nós. Mas alguém poderia dizer: isso eu já sabia. Então, se você já sabia, está fazendo o que pelo seu aprimoramento e pela melhoria do mundo? Todas as religiões na história da humanidade, desde as antigas oriundas da cultura indiana, depois a egípcia, a hebraica, difundindo-se pela Europa, incluindo o cristianismo emergente, apresentavam todas elas as suas profundas raízes, os mesmos princípios que a doutrina espírita. E quais são esses princípios? Que há somente um Deus único, que a vida continua após a morte. Reencarnamos através do tempo até um momento em que a nossa alma viverá apenas nos limites das leis naturais divinas, sem desvios. E que podemos nos comunicar com os mortos. O Espiritismo não é tão inédito como se poderia pensar. Sempre existiu, mas inacessível a todos os homens. Então, qual foi a diferença que fez o Espiritismo? Preste atenção. É que agora o conhecimento é difundido para todos os homens e não para apenas alguns iniciados. Todo mundo tem acesso ao conhecimento que por milênios e milênios ficou escondido para a maioria, envolto por uma neblina mística acessível a muito poucos, apenas para os chamados iniciados. Agora os fatos da espiritualidade podem ser estudados pela ciência e recebendo o aval da universalidade, ou seja, muitos espíritos diferentes enviando mensagens por intermédio de muitos médios diferentes que não se conhecem entre si, comunicações vindas de diferentes cidades do mundo inteiro, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso é universalidade. Essas mensagens falam a mesma coisa. Nunca antes aconteceu isso na história da humanidade. É o conhecimento universalizado. Vamos desenvolver um estudo a partir de hoje e durante os próximos encontros que correlaciona o sentimento de aflição, de despreparo espiritual da humanidade com a fase de transição planetária, a lei de destruição, a lei do progresso e o porvir.
As guerras pelas quais passamos ainda não marcam o fim dos tempos. Ainda teremos outras batalhas. Precisaremos nos preparar espiritualmente para as mudanças que virão. E elas estão chegando. O ministro Benevenuto fala da falta de preparo religioso no mundo. Isso está acontecendo desde sempre. Os bons espíritos têm nos ensinado sobre a diferença entre conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Eles nos ensinam que há aqueles que ouvem, entendem, mas não modificam sua atitude, pois esse conhecimento lhes parece como um raio de luz que vem e passa como um flash, sem lhes tocar as fibras mais profundas da alma. E há aqueles que ouvem, entendem, aplaudem, mas não tomam a iniciativa de se modificar, pois ainda falta maturidade espiritual e falta coragem para modificar o seu padrão de viver. E não depende da idade, da profissão, da classe social. Depende dos valores que já foram conquistados ao longo de muito e muito tempo, pelo despertar das forças do coração, despertar sempre lento e progressivo. E aos que ouvem e logo entendem, sem perda de tempo, como se já soubessem, e se modificam, põem em ação todos os valores da alma cristã. Já estão amadurecidos. A maturidade espiritual não depende da inteligência, mas do estágio evolutivo moral conquistado. Os espíritas, pelos conhecimentos que adquirem, assumem uma obrigação maior em aplicar na prática os ensinamentos, pois é certo que serão mais cobrados do que aqueles que nada compreendem sobre as leis naturais. Mas será cobrado a quem mais se dá. Então vamos ao capítulo 18 da Gênese. Os tempos são chegados. Eventos importantes ainda estão para acontecer e precisaremos decidir pela nossa transformação moral, com o risco de não sermos aqueles os poucos escolhidos a herdar a terra. E não serão os que apenas sabem, mas aqueles que fazem por merecer. Em frente, a Gênese capítulo 18, os tempos chegaram. Abre aspas. 1. Dizem-no de todas as partes que os tempos marcados de Deus chegaram. Tempos em que grandes eventos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é preciso entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, não tem nenhuma importância. Aos seus olhos, é apenas a expressão de uma crença ingênua, sem fundamento. Para a maioria dos que acreditam, apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo precursor de um transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações, a expressão de uma crença pueril ou de algo místico e sobrenatural, são igualmente errôneas. Ser uma crença ingênua implica a negação da providência de Deus. Ser algo místico e sobrenatural, que essas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o seu cumprimento. Fecha aspas. Meu irmão, é fato que nós vamos passar por transformações. Transformações na sua natureza física do planeta e da moral de seus habitantes. E vamos em frente. Abre aspas, item 2. Em primeiro lugar, tudo é harmonia na criação. Devemos afastar, desde logo, toda a ideia de acaso, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época foi escolhida para o cumprimento de certas coisas, é porque estas têm a sua razão na marcha do conjunto, nos planos de Deus. Estabelecido este ponto de partida, diremos que nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente progride pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o habitam.
o progresso material e moral se realiza em paralelo, pois a perfeição da habitação está em relação com a perfeição dos seus habitantes. Fisicamente, o globo terrestre vem passando por transformações constatadas pela ciência e por nós, que o deixará na condição de ser habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. A respeito disso, os espíritos nos preparam um terreno mental para suportarmos alterações geológicas relevantes que virão. Algumas já em andamento, com o fim de modificar o eixo da Terra. Olha só, meu irmão, isso está escrito na Gênesis. O planeta vai sofrer uma modificação do seu eixo. Mudança da polarização magnética. Mudanças nas características da atmosfera, na estabilidade climática, dentre outras alterações. Todos esses princípios são explicáveis pela lei de destruição que já estudamos. Moralmente, a humanidade evolui pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, com o abandonamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo acontece sob a ação das forças materiais, seguindo a lei de destruição que induz, os homens vão desenvolver soluções pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Esse avanço, tanto material quanto moral, se realiza de duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível, e outra por mudanças mais bruscas, acompanhadas por um movimento de crescimento mais rápido. Ambos movimentos, subordinados em detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma forma, inevitáveis em seu conjunto, visto que estão submetidos à lei do progresso, como as que atuam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Às vezes, o movimento progressivo ocorre de forma parcial, limitado a uma raça ou uma nação, enquanto outras vezes é geral. Meu irmão, espero que, como eu, você esteja estarrecido com as palavras escritas há mais de 160 anos, uma visão quase profética, publicado no livro A Gênese. Vou seguir mais um pouco. Abre aspas. O progresso da humanidade, portanto, se efetua em virtude de uma lei. E como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e do conhecimento antecipado do Criador, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, e não é uma vontade acidental e caprichosa, mas uma vontade imutável. Fecha aspas. Meu querido irmão, estamos apenas aquecendo o tema, mas já temos o que pensar, tanto nas mudanças globais que observamos, quanto nas mudanças morais de que vamos necessitar. Por hoje era isso, desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.